Então, meus amores, voltando aqui, porque o outro vídeo cortou, né, no final, a tia estava falando aqui referente ao quê? As construções, né, no caso a construção, que pode estar ligado aí ao grupo, que pode ser um grupo em construção, e também a comunidade, né, de construir aí uma comunidade. Então, podemos usar aqui para os dois, né? E agora aqui no capítulo 2, falaremos sobre as heranças imateriais da comunidade. Heranças são que são deixados, né, em gerações. E imateriais, lembramos que são coisas que não tocamos, né? Que são coisas que estão aqui na nossa cabeça, no nosso coração, né? As lembranças. Então, vamos aqui, ó, estudando as heranças imateriais da comunidade. Durante o passeio pelo centro da cidade, Marina conheceu o jongo e descobriu que essa expressão cultural é um exemplo de patrimônio imaterial, né? Lembrando que jongo é uma dança, né? Que veio de lá da África, não é verdade? Então, aqui, olha, com as suas próprias palavras, explique o que são patrimônios imateriais. Então, olha, estamos falando de quê? De dança, né? E esses tipos de danças chamamos de quê? Celebrações, né? Expressões. Então, agora aqui no número 2, agora que você recordou, né, que você lembrou aí o que são os patrimônios imateriais, faça uma pesquisa e encontre 2 imagens com exemplos desse tipo de patrimônio. Então, vamos pular essa parte, tá? Então, não precisam aí fazer essa pesquisa não, porque já sabemos, né, o que é. Então, não precisa fazer, até porque não vai dar para colar aqui nesse espaço, né? E agora, vamos pular, então, para outra página. O outro exercício é o número 3. A questão do número 3 está dizendo assim, que o pai de Marina decidiu fazer uma brincadeira com ela. Ele falaria algumas frases, a filha, né, falaria para ela, e esta deveria utilizar o que aprendeu para dizer se elas eram falsas ou verdadeiras. Leia as frases que o pai de Marina criou e escreva V para verdadeira e F para falsa, certo? E aqui, ó, temos a primeira aqui, ó, primeira frase. Os patrimônios imateriais geralmente estão associados a grupos sociais e culturais que preservaram tradições antigas. Sim, né? É verdadeiro, porque tá aí, ó, e patrimônios imateriais está relacionado a grupos sociais que preservaram tradições antigas, né? Que são tradições, que são que expressões, né? E agora a outra frase. Para conhecer os patrimônios do lugar onde vivemos, é preciso conhecer as culturas que fazem parte da nossa comunidade. É verdadeiro ou falso? É verdadeiro, né? Porque precisamos conhecer, né? Conhecer antes aí as culturas para que fazem parte da nossa comunidade. Então, a outra frase. Os patrimônios imateriais não são fontes históricas. Já não é verdadeira, né? Porque os patrimônios imateriais são fontes históricas, né? E agora aqui, ó, a outra. O patrimônio imaterial costuma ser transmitido de geração a geração por meio do ensinamento das tradições e costumes. Verdadeiro, né? Agora aqui, né, como já falamos dos significados dos patrimônios materiais, né, que são aqueles que podemos tocar, agora vamos falar sobre os significados dos patrimônios imateriais.
Número 4. O passeio que Marina fez com os seus pais trouxe a ela diversas informações acerca de bens materiais e imateriais da cultura afro-brasileira. Pesquise uma expressão da cultura imaterial que faça parte do lugar onde você mora. Esse daqui vocês podem fazer, tá? E depois complete a ficha a seguir com os dados sobre essa expressão. Então, vocês vão pesquisar, pode pesquisar na internet, né? Mas é referente à cultura que faz parte aí do lugar onde a gente mora, né? Aqui no Rio de Janeiro, tá? E aí, vocês vão colocar o nome, né? O nome dessa expressão, o nome dessa cultura, o tipo, que quer dizer se é saber, se é festa, se é jeito de fazer, se é celebração. Aí vai colocar as características, né? Vai dizer aí algumas coisas sobre essa expressão e o grupo a que pertence, né? Se é grupo familiar, se é outros tipos de grupos, tá? E vamos para o número 5. Nessa questão, Marina foi pesquisar mais sobre os patrimônios imateriais e encontrou o seguinte texto. Ela encontrou esse texto aqui, né, que fala sobre manifestações populares pernambucanas, lá de Pernambuco, né? Tem aqui, ó, as exposições, tem a Feira de Caruaru, o frevo, os maracatus, entre outros, né, que está escrito aqui. Então, para o estudo dos bens imateriais, ela resolveu destacar no texto acima algumas palavras relacionadas ao assunto. Quais palavras você acha que Marina destacou? Busque-as no caça-palavras. Então, temos aqui, ó, se vocês observarem aqui nesse caça-palavras, né, vocês podem aí procurar sobre essas exposições, né? A Feira de Caruaru. Será que tem aqui? Feira de Caruaru? Pode ser que tenha Caruaru, né? O frevo. Aí vocês vão procurar aqui, tá bom? E logo aqui abaixo do caça-palavras tem aqui a perguntinha. Você já viu ou ouviu falar de alguma dessas manifestações? Se sim, escreva um pequeno texto sobre ela. E agora vamos falar sobre a memória da cidade. Quem guarda as memórias da cidade? As histórias orais e os relatos de memória, a importância dos relatos de memória. Aqui temos a questão do número 1. Antônio e Jussara foram os convidados da aula sobre as memórias da cidade da Escola Mundo Mágico. Vocês lembram, né? Desses dois convidados. Ao longo da conversa, os alunos conheceram exemplos de elementos que nos permitem conhecer a história de uma cidade. Vamos circular aqui esses elementos. Vamos aqui, ó, temos arquitetura, né? Fotografias, relatos de viajantes, nomes de ruas, vivências na cidade, obras de arte, relatos de moradores e construções. Todas essas palavrinhas aqui são elementos que nos permitem conhecer a história de uma cidade, tá? E agora vamos na questão do número 2. As memórias podem ser uma forma de preservarmos lembranças do lugar onde vivemos. Na letra A, de que maneira as memórias são transmitidas? Os relatos de memória são exemplos de fonte oral? Explique. E na letra C, que lembranças da cidade um relato de memória pode conter? Na questão 3, na aula, Marina descobriu que ainda hoje existem muitos grupos que não possuem sistemas de escrita, né? Então, tudo é oralmente. Pensando nisso, de que maneira, então, os povos indígenas e africanos transmitiam seus saberes? Então, eles transmitiam aí por meio da oralidade, né?
contando, falando, né? Os povos antigos, eles criaram mitos e lendas. Vocês já ouviram falar que os índios adoram contar, né, sobre as lendas? Então, eles contavam muito, tudo era muito explicado aí oralmente, falando. E aqui na questão número 4, a Marina compreendeu que os mitos e lendas eram parte da memória de muitos grupos que não desenvolveram a escrita, né? Aqueles que não tinham o hábito de escrever. Com a ajuda de um adulto, pesquise uma lenda indígena ou africana. E depois escreva o nome da lenda ou mito que você pesquisou e a história que ele conta. Isso daqui a gente não precisa pesquisar, né? Porque já fizemos um exercício parecido lá no manual do aluno, né? E agora, as memórias dos moradores do município. Temos aqui 2 imagens, né? Para cada grupo social e cultural, as memórias guardam lembranças de eventos diferentes. Vamos observar aqui as imagens. Então, temos aqui uma imagem onde tem uma menina, né? E ela tá observando ali o lugar. E tem outra aqui, ó. Tem um senhor aqui, um rapaz, né? Não sei. Numa plantação, né? Também está observando. Escreva algumas lembranças que as pessoas da foto podem ter guardado do lugar onde vivem. Então, temos aqui 2 imagens, né? Uma imagem tem uma menina, né, visualizando aqui algumas paisagens, as ruas, e tem na outra foto uma pessoa que está no meio da plantação, né? Agora aqui o capítulo 2. As memórias do município através dos documentos materiais. Aqui no número 1, a professora Fernanda mostrou aos alunos algumas imagens de cidades ao longo do tempo. Veja 2 delas. Tem a primeira imagem, né, que é a ponte de Santa Efigênia. Foi em 1827. E a outra é do viaduto Santa Efigênia, que é no centro de São Paulo. Foi em 2020. Então, temos a pergunta da letra A. Observe as imagens. O que elas têm de semelhante? O que elas se parecem? O que tem em uma imagem que tem na outra também? Na letra B. E o que elas têm de diferentes? Letra C. A partir do que você notou nas imagens, complete o texto a seguir, utilizando as palavras mudanças, vivo e fontes históricas. Então, vamos completar? A cidade é como um organismo vivo. Está sempre passando por mudanças. Por isso, é importante identificar as diferentes fontes históricas. E agora, vamos para a questão número 2. Agora, na questão número 2, imagine que você seja um viajante de passagem por uma cidade e faça uma pintura que represente esse local. Então, você vai imaginar um lugar aí onde vocês estão passeando, né? E aí, vocês vão fazer uma pintura. Use como referência as suas experiências e retrate alguma coisa que você possa ter conhecido em sua viagem. Então, vocês podem imaginar que vocês observaram alguma coisa nesse local, alguma coisa de diferente. Aí, vocês façam essa pintura e escrevam o que é, né? Então, a tia vai ficando por aqui. Um beijinho no coração de vocês e até a próxima aula.